Tudo sobre renda fixa parte 2. Essa é a segunda parte da nossa aula, um vídeo muito grande, mas ficou muito bom, sobre renda fixa. Se você por algum motivo ainda não assistiu o primeiro vídeo, vem aqui no nosso canal, vai lá, procura o vídeo 1, assiste ele antes de assistir a segunda parte, para que você tenha o entendimento completo. Se você já viu o primeiro vídeo, bora lá para a continuação. Vamos continuar aqui para você continuar ganhando dinheiro. O que é importante você saber sobre a tributação da renda fixa? Primeira delas essa tributação ela é retida na fonte. Então você não tem que se preocupar com pagar guia ou boleto de imposto sobre o que rendeu seu dinheiro, porque ele já vai ser descontado automaticamente. Então você não vai ter trabalho. E a segunda é que ela vai seguir uma tabela de tributação que vai caindo. O percentual da taxa ele vai caindo. Então, se você investir hoje, dentro de 180 dias, se você resgatar esse investimento, sobre o que rendeu de juros, você vai pagar 22,5% de imposto. Ou seja, você investiu, vamos facilitar a conta aqui, você investiu R$1.000. Se dentro de 6 meses ele rendeu R$100, você vai de fato pôr no bolso uns R$ 77,50, porque o resto ele vai ser imposto que vai ficar para o governo, tá bom? Agora, se você esperar mais de 180 dias e no segundo semestre aí desse primeiro ano, essa faixa de imposto ele cai de 22,5% para 20%. Então, se você resgatar no segundo semestre aí do primeiro ano, você vai pagar 20% de imposto, tá? Você vai pagar menos imposto. Importante, esse imposto você paga só no resgate. Se você não resgatar nada, você vai pagar só lá na frente, beleza? E aí, no segundo ano, a faixa do imposto que você paga sobre a renda fixa, ela é 17,5%. Beleza, deixei os R$1.000 investidos, estou agora no segundo ano, preciso sacar. Qual que é o imposto que você vai pagar? Sobre o que rendeu, você vai pagar 17,5%. E aí, passados estes 2 anos, a partir do terceiro ano e aí até o infinito, a taxa de imposto de renda que você paga sobre o que rendeu é de 15%. Não diminui para baixo disso, então é a mais vantajosa aí em termos de faixa de imposto de renda. Ou seja, se você for investir, para você maximizar os seus ganhos líquidos, né, após os impostos, isso acontece depois de 2 anos desse dinheiro parado. Tem um outro imposto também, que é o IOF. O IOF ele vai ser cobrado dentro de 30 dias só. Passados 30 dias, aí você não paga mais IOF. Essas taxas, impostos, o governo coloca para realmente estimular as pessoas a deixar ali o dinheiro investido por mais tempo. E aí, na prática, a gente tem outros títulos de renda fixa, outras aplicações, que elas são livres de imposto de renda. Hoje em dia isso mudou um pouco aqui no Brasil, mas a gente tem ainda LCIs, que funciona igual ao CDB, mas ele não paga imposto de renda. LCAs, a mesma coisa, tá? A gente tem CRIs e CRAs, que é como se fosse um CDB, mas aí você não está emprestando dinheiro para um banco, você está emprestando dinheiro para uma empresa mesmo, tá? Por exemplo, Ambev, Lojas Renner, enfim. E você tem, para substituir aí a LCA e a LCI, você tem o LCD, que também não paga imposto de renda. Essa é a grande vantagem desses títulos. O que você tem que se atentar em relação a eles? O prazo de vencimento e a liquidez. Por quê? Tem esses títulos que não pagam imposto, mas que você tem liquidez a partir de 6 meses, por exemplo. Então, o que isso quer dizer? Você só consegue realmente fazer esse resgate depois de 6 meses. Se no meio do caminho você quiser pegar seu dinheiro de volta, não dá. O dinheiro tá lá travado, tá? Isso pode ser muito bom, mas isso pode ser muito ruim. Então você tem que entender que a liquidez é um fator muito importante, até para você de fato conseguir pensar ali qual é o objetivo desse investimento. É para uma reserva ou é para eu tirar da frente, esquecer que ele existe para eu não me forçar a gastar? A liquidez ela é muito importante. Liquidez diária você pode resgatar a qualquer momento. Liquidez a partir de 3 meses ou só no vencimento, tudo mais você vai ficar um tempo parado, travado, sem poder mexer nessa grana. E temos também as aplicações do Tesouro Direto, que são super comuns. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre o título do Tesouro, que é o Renda Mais. Ele é para aposentadoria, então se isso te interessa, já fica ligado que ele deve sair aí nos próximos dias, este vídeo específico. Mas, quando a gente fala de Tesouro Direto, a gente tem alguns títulos mais comuns. O principal deles é o Tesouro Selic, que ele é igualzinho a um CDB de banco,
só que você está emprestando dinheiro para o governo, ao invés de estar emprestando dinheiro para um banco. Eu gosto mais de CDB de banco, porque às vezes o sistema do governo ele trava e talvez você não consiga resgatar com a liquidez diária que ele te fala que você consegue, tá bom? Você tem os tesouros pré-fixados, que aí é exatamente como eu expliquei, ele vai te pagar a taxa que ele prometeu. E você tem o título IPCA+. Esse é muito vantajoso, é o que eu mais gosto, que ele vai te pagar ali a taxa de juro real fixa, 7%, por exemplo, mais o quanto for o IPCA do período. Esse eu acho que é o mais interessante, esse é o que protege mais o seu dinheiro, pensando aí se a inflação explodir. Ah, deu um problema aqui no governo, a inflação tá muito alta, subiu, tá 15% ao ano. Putz, é um valor bem alto. Provavelmente o único título que vai ser vantajoso você ter comprado na sua carteira terá sido esse, o IPCA+, tá? Então, ele funciona muito bem para esses casos. Então, eu gosto bastante. Temos esses outros títulos mais inovadores. Tem o Educa Mais e tem o Renda Mais. O Renda Mais eu vou falar no próximo vídeo. Ele é super interessante para quem quer investir pensando em aposentadoria e não quer depender do INSS. INSS que rolou aí as notícias do escândalo e tal. Eu não tô muito otimista com receber aposentadoria pelo INSS. Acho que o governo daqui a uns anos vai ter que fazer uma reforma gigantesca porque o INSS pode literalmente quebrar. Mas eu vou explicar mais detalhes sobre isso no próximo vídeo, mas só para você entender aqui quais são as outras opções de investimentos. Pensando em emprestar dinheiro para o governo brasileiro através do Tesouro Direto, você consegue fazer isso na prática, abrindo conta em qualquer corretora ou até pelo site do próprio Tesouro Direto também. O que é importante que você saiba? Que esses títulos do Tesouro Direto você pode resgatar a qualquer momento, ou seja, ele tem liquidez diária e, como eu expliquei ali, a marcação no mercado, você pode ganhar dinheiro ou pode perder dinheiro. Aqui o jogo é exatamente o mesmo. O que vai influenciar o valor do seu título variar mais ou menos, tá? O grau dessa volatilidade, dessa variação do preço. Duas coisas principais. O prazo deste título. Você tem, por exemplo, no Tesouro Direto, títulos de diversos prazos. Quanto maior o prazo, teoricamente é maior o risco. Por quê? Porque vai demorar mais tempo para você pegar a sua grana de volta. Então, se você emprestar o dinheiro para o seu tio e ele te devolver em 6 meses, é uma coisa. Se você emprestar esse dinheiro e ele falar, vou te pagar daqui 12 anos, é outra coisa. Ou seja, o tempo é muito maior, pode acontecer muita coisa no meio do caminho, ele pode morrer, ele pode bater o carro, ele pode ter imprevisto e não conseguir te pagar dali 12 anos. Então o risco é maior. E também a forma que você vai receber esse dinheiro de volta, ela vai influenciar no risco e na variação do preço do título também, que é, você pode receber esses juros tudo de uma vez só, lá no final, juros e mais o pagamento de volta, ou você pode ir recebendo esses juros a cada 6 meses ou a outro período. Aqui no Tesouro Direto a gente tem exatamente isso. Então, você pode, por exemplo, tem aqui um título que é o Tesouro IPCA 2050 e você tem um outro que é o Tesouro IPCA 2060 com juros semestrais. Então, o que acontece? Se a taxa de juros daqui 6 meses subir, por exemplo, e eu quiser resgatar de volta esse dinheiro que eu investi, isso vai estar variando. Tá? Da mesma forma que é o que se a gente colocar o carro lá na concessionária para vender, se a taxa de juros subir mais do que quando eu peguei aqui na hora que eu investia, eu vou perder dinheiro, eu vou pegar menos dinheiro do que eu coloquei quando eu investi lá no início. Mas se o seu título tiver um prazo mais curto e pagar juros semestrais, ele vai variar menos para baixo, tanto para baixo quanto para cima. Se ao inverso ele for um título mais longo, 40 anos, e ele não tiver esses pagamentos semestrais, ou seja, eu tô na esperança de receber tudo lá no final, ele vai variar mais. Ele pode variar tanto para cima quanto para baixo, muito mais que a Bolsa de Valores, por exemplo. Um título que ele tem uma variação parecida com a Bolsa de Valores é o título
que vai ter ali prazos de mais ou menos de 10 a 15 anos olhando para frente, tá? E aí aqui no caso dos tesouros direto aqui, seria o título pré-fixado que vence em 2035. E aí a gente tem 2035, 2040, 2031, enfim, tem aqui várias datas, tá? Então, só para você entender que tem todo esse cardápio aí. Se você quiser, por exemplo, montar uma carteira de investimento pensando só em títulos de renda fixa, você pode pegar esses títulos de curto prazo ou curtíssimo prazo, por exemplo, o Tesouro Selic, que seria ali o seu dinheiro que não vai ter variação nenhuma. Você pode pegar ali de médio prazo, que poderia ser um Tesouro IPCA com vencimento em 2029, daqui a 4 anos, 3 anos mais ou menos, e você pode pegar um título com vencimento mais longo, ali em 2040. Vamos supor que você não precisa de dinheiro, você não vai precisar desse dinheiro, né? E aí você pode estar pensando assim, pô, mas por que eu vou investir nesse título Tesouro IPCA que vence em 2029, se eu posso investir nesse mesmo título e ele vence lá em 2050? Qual é a forma que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte, pô, daqui 5 anos, como será que vai estar essa taxa de juros? Será que ela vai estar mais alta ou será que ela vai estar mais baixa? Porque se ela estiver mais baixa, talvez valha a pena eu investir mais agora, com um prazo maior, porque eu não sei se daqui 5 anos eu vou ter uma oportunidade boa que nem essa. Então essa é mais ou menos a forma que você pode pensar. Isso aqui é dinâmico, então ó, agora que eu tô gravando esse vídeo, o Tesouro IPCA 2050, ele tá pagando exatamente IPCA mais 7%. Mas se daqui 6 meses a dinâmica do mercado mudar, a expectativa é que a taxa de juros caia, a inflação caia, e aí a gente vai ter um juros potencialmente menor aqui no Brasil, pode ser que eu não encontre mais daqui 6 meses esse título Tesouro IPCA pagando IPCA, né, inflação mais 7%. Pode ser que ele esteja pagando IPCA mais 6,5%. Aí, duas coisas acontecem. Primeiro, eu não consigo mais pegar essa oportunidade e se eu tivesse investido 6 meses atrás, eu teria ganho dinheiro, porque a taxa caiu. Mas o inverso também é verdadeiro. Então, se daqui 6 meses essa taxa não tiver mais 7%, se tiver 7,5%, eu vou ter perdido dinheiro daquele primeiro dinheiro ali que eu investi. Ah, como é que eu vou saber o futuro e tal? Essas expectativas mudam a qualquer momento. É um tema aí de investimentos bem longo, mas acho que a importância aqui está em você entender que é sempre importante você fazer aportes, né? Fazer ali os investimentos com uma recorrência grande. Pelo menos todos os meses, a cada 2 meses, porque você nunca vai saber se você investir tudo agora, você vai ganhar ou vai perder dinheiro. Você pode ter uma expectativa, mas certeza você não vai ter. Então, o ideal é que você vá sempre investindo. Tá bom? Tem um ponto importante que a gente tem que falar antes de finalizar aqui o vídeo, que é a questão da garantia. Tem garantia esses investimentos? O que acontece se o banco quebrar? O que acontece se o governo quebrar? E tudo mais. Quando você vai investir na pessoa física em CDB, LCA, LCI, LCD, vai emprestar dinheiro para o banco, os bancos têm ali o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que ele vai proteger ali o seu dinheiro para cada CPF, né, em cada instituição financeira, somando no máximo 4 instituições financeiras, ele vai te proteger até R$250 mil por instituição financeira. Então, quero investir em CDB, escolhe 4 bancos e diversifica neles, tá bom? Se você tiver até 250 mil em cada um deles e o banco quebrar, teoricamente esse dinheiro está garantido e você recebe esse dinheiro de volta. Por que eu tô falando aqui teoricamente? Talvez você tenha acompanhado, talvez você não tenha, mas recentemente saiu aí as notícias do Banco Master, que seria vendido para o BTG, que o Banco de Brasília, o BRB, foi lá e foi comprar e tal, e que o banco poderia estar com um rumbo tão grande que iria consumir todo o saldo do FGC, ou grande parte dele. Então, tudo isso para dizer que essas aplicações de banco, teoricamente, elas estão garantidas, tá? Mas na prática a história pode ser diferente. Pode ser que tem gente sim que investia em banco pequeno e o banco quebrou e aí o FGC demorou 3, 4 meses para pagar o dinheiro que a pessoa tinha ali, mas ela recebeu. Mas a gente nunca sabe o tamanho desse buraco. O Fundo Garantidor de Crédito, ele tem um tamanho. Se um banco muito grande quebrar, ele pode não ser suficiente.
Agora, quando a gente está emprestando dinheiro para o governo, pensando aqui no Tesouro Selic ou em qualquer outro título do Tesouro, na pior das hipóteses, o governo, se ele não tiver dinheiro, ou ele vai lá no mercado e pega mais dinheiro para te pagar, ou ele, na pior das hipóteses, pode ir lá imprimir dinheiro e te paga. Teoricamente, o seu risco ele é menor, tá? Porque tem aí essa alternativa. Se chegar nesse cenário extremo do governo ter que imprimir dinheiro para te pagar, a situação será péssima. Provavelmente o IPCA nesse momento estará altíssimo, muito próximo aí do que, por exemplo, a Argentina ainda vive nos dias de hoje, mas do que ela, principalmente o que ela vivia 2, 3 anos atrás, 10 anos atrás. Aquelas inflações ali anuais de mais de 100%. E aí o título do Tesouro IPCA vai te proteger bastante sobre isso. Outra coisa para dizer sobre segurança e risco. Você tem o risco do crédito, que é isso que eu acabei de dizer agora. Poxa, emprestar para o governo tem uma última alternativa, que é ele imprimir dinheiro e te pagar, do que emprestar para um banco, emprestar para uma empresa, que se ela quebrar, quebrou. Ela não tem a impressora lá. E, teoricamente, emprestar para o governo é menos arriscado. E você tem a percepção de risco, que não necessariamente é um risco em si, porque você tem o vencimento desse título, que é a questão da liquidez, que vai depender o quê? Da marcação de mercado, da variação do preço do título, e vai depender se você precisar resgatar esse dinheiro de volta ou não. Então, a renda fixa tem o nome de renda fixa, que é o seguinte: o que você combinou na hora que você investiu, por exemplo, aqui, esse Tesouro IPCA 2040, ele está falando aqui que ele vai te pagar IPCA mais 7%, beleza? E você tem um investimento mínimo de R$16. Você vai receber esses R$16 de volta, com certeza, se você aguardar até 2040. Tá? Ele vai te pagar ali os juros, o principal, né, os R$16, mais o IPCA mais 7% aí todos os anos, beleza? Agora, se no meio do caminho você quiser pegar esse dinheiro de volta, pode ser que você saia com menos de R$16. Mas se você aguardar e não mexer nesse dinheiro, você vai receber aqui o montante prometido. Só que esse título vence daqui 15 anos. Beleza? Quer dizer que ele é arriscado? Depende muito do que você chama de risco, porque o governo vai te pagar, ele vai continuar te pagando, mas o momento que você quiser pegar esse dinheiro de volta, ele pode variar ali, tanto para cima quanto para baixo. Então não tem tanto a ver com o risco de crédito, de você receber de volta, mas tem mais a ver com o risco de mercado, que é justamente essa variação do preço. Resumindo aqui de outra forma, se você comprar uma Mercedes e for vender ela daqui 5 anos, o risco do carro estar andando, ele é alto ou baixo? Ele é baixo, porque a empresa é boa, componentes do carro são ótimos, ele vai continuar te entregando o que ele promete, que é performance, velocidade, eficiência. Agora, o risco do mercado, que é você vender esse carro daqui 5 anos a um preço mais baixo, ele é uma coisa diferente. Ou, poxa, esse carro pode daqui 5 anos se tornar super raro, ninguém mais tem e você tem, e aí você ganha dinheiro. É o risco do mercado, não é o risco do crédito ou da empresa, que é o que eu estou tentando nesse exemplo separar aqui para você a percepção. Então, para que isso você tenha claro aí na sua cabeça. Este vídeo eu fiz um resumo completo de tudo sobre a renda fixa. Assista novamente quantas vezes você precisar, deixe dúvidas aqui embaixo. A renda fixa, ela é sim um tipo de investimento mais simples, mas não quer dizer que ela é fácil nem simples. No próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre o título Renda Mais, que é para aposentadoria e que pode multiplicar aí o seu capital por até 100 vezes, isso mesmo, 100 vezes. É algo que está dando o que falar. Vamos ver se é um bom negócio ou não. Reassista esse vídeo, ele é bem completo, tem tudo aqui para você. Deixe comentários se você tiver alguma dúvida. Assista ao próximo vídeo que ele vai ser bombástico e eu te vejo nos outros vídeos do nosso canal.